É, eu sei que tá difícil. Tá difícil atrair o cliente certo pro teu negócio, aquele turista que tá, ó, cheio na tua cidade e daí vai em outro estabelecimento, faz outra coisa e não vai no teu negócio, né? Mas fica aí nesse vídeo que eu vou te ajudar. Então, primeiro passo para você que quer atrair o turista certinho para o teu negócio é o seguinte: entenda qual é o teu turista ideal. Sabe aquele cliente que te traz mais lucro? Você precisa entender de onde ele vem, qual a cidade dele, quais são os interesses dele no teu negócio e na tua cidade. Aí, quando você descobre essas informações, faz uma lista sobre isso, uma lista disso, anota quais são os interesses dele e a partir daí você vai trabalhar em cima disso nas suas redes sociais. Entenda se é homem, se é mulher, quem é o decisor de compra, se é ele ou ela, a faixa etária, qual a cidade, por que escolheram ir na tua cidade, o que atrai esses clientes para o teu negócio, qual o interesse maior dessas pessoas na tua cidade, se são atrações, se é a gastronomia, se são os pontos turísticos, se é o romantismo da cidade ou se são as praias. Você precisa compreender o que leva os turistas até a tua cidade. Por exemplo, um turista que mora próximo à sua cidade, ele não deixa de ser um turista, mas ele não é aquele turista que programou uma viagem há um ano, que vem lá do Nordeste para o Sul, por exemplo, ou assim, ou vice-versa, para você entender melhor. Ele é um turista que mora mais próximo, que tem mais facilidade de chegar até a sua cidade, então os interesses dele na tua cidade também são outros. Quando você entende de onde vem a maior porcentagem dos teus clientes, se é de perto ou se é de muito longe, facilita para te compreender e pensar nos conteúdos para produzir. Que daí você vai entender quais são os interesses dessas pessoas. Se é um cliente que mora muito distante, você consegue calcular que mais ou menos ele vai ir uma vez por ano na sua cidade, ou menos até, porque tem outros lugares que ele deseja conhecer. Mas se já é um turista mais próximo, ele vai talvez ir na tua cidade 2 vezes por ano. Aí as abordagens vão ser diferentes. Depois que você compreende as características desse teu cliente ideal, aí a gente vai desenvolver uma conversa com essa pessoa. Lá através das suas redes sociais, a gente vai começar a dialogar, bater um papo com essa pessoa, entregando conteúdos que ela tem interesse e que vai ativar lá no coraçãozinho dela algumas emoções que vai despertar o desejo para ela conhecer tanto a tua cidade quanto o teu produto. Eu quero que você entenda aqui já que as pessoas vão no teu negócio por causa da cidade turística e não ao contrário. Ou seja, as pessoas estão indo para a cidade turística e, consequentemente, elas precisam do teu produto ou serviço e não ao contrário. Então, qual que é o maior interesse dessas pessoas? É a tua cidade. Então, o teu perfil ele precisa suprir essa demanda de conhecimento, de informação que é sobre a sua cidade, sobre as estações, sobre pontos turísticos e uma infinidade de conteúdo que você pode estudar para saber quais são as dúvidas do teu cliente sobre a tua cidade. Depois de você estabelecer quais vão ser os assuntos conversados com a tua audiência lá nas redes sociais, você precisa muito pensar de uma forma humanizada como produzir esse conteúdo e como desenvolver essa conversa. Porque, por exemplo, não adianta só você pensar que vai trabalhar sobre os pontos turísticos da tua cidade se tu não pensar como você vai falar sobre isso. O que vai falar é o assunto da conversa, como vai falar é o que eu vou falar aqui agora, que é sobre a forma humanizada. Tenha humanização. E falar de forma humanizada nada mais é do que você decidir a forma que você vai conversar sobre aqueles assuntos que você já pré-estabeleceu, que é do interesse da tua audiência. Agora, a forma humanizada, você precisa desenvolver isso, é uma caminhada, é um processo, mas você precisa utilizar uma linguagem descolada, uma linguagem do teu dia a dia que você conversa com seus amigos. Evitar palavras muito formais, muito extensas, muito difíceis. E isso ajuda na humanização. Fotos, não precisa aquelas fotos mega profissionais, mega editadas, hiper trabalhadas.
Pode ser feita uma foto do seu telefone mesmo, uma foto que transmita clareza. Depois de a gente entender que a gente precisa conversar X assuntos e de forma humanizada, a gente precisa desenvolver a constância. Para a gente desenvolver a constância, a gente vai voltar um pouquinho lá no público e a gente vai pensar assim, ó, quanto tempo essa pessoa gostaria de saber sobre a minha cidade? Com que frequência? E em qual momento também ela gosta de saber sobre isso? Ela gosta, talvez, de saber sobre a minha cidade turística toda segunda? Ou será que aos finais de semana ela sempre planeja uma viagem, sabe? Então é esse pensamento didático que a gente tem que ter sobre o teu negócio. E isso nada mais é do que um esboço da tua estratégia. A partir daí, desenvolvendo esses 3 pontos que eu acabei de falar para você, você vai conseguir desenhar uma rota para você seguir e alcançar o teu objetivo, que com certeza é atrair o turista certo para o teu negócio. Então, recapitulando, você precisa entender as características do teu público, que são os turistas, desenvolver a conversa de forma humanizada e também constante. Se ficou alguma dúvida sobre o que eu falei aqui agora, pode deixar aqui embaixo nos comentários e me segue lá no Instagram também, que a gente pode estar conversando mais de perto lá. Eu sempre trago assuntos lá sobre marketing digital para cidades turísticas. Então, se você tem um negócio lá, me segue que é sucesso. Um beijo e até a próxima!